Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos dar sequência a nossos estudos aqui da nossa classe ao ar livre, né? A respeito da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, né? Da fé que nos foi dada. Vamos então dar sequência a esse estudo. Nós já cantamos vários hinos hoje, então hoje eu vou deixar o nosso hino tradicional para a próxima semana. Vamos ganhar esse tempinho, hoje um pouquinho mais curto, ok? O nosso texto básico, Judas, todos vocês já sabem que a carta de Judas só tem um capítulo. Portanto, os dois versículos aí, 3 e 4, mas especialmente o versículo 3, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé, nós já sabemos de cor e salteado, que se refere a um conjunto de doutrinas, né? Então, a mesma palavra grega para fé aparece no Novo Testamento em contextos diferentes. Então, aparece no contexto da fé salvadora, aquela que o Espírito Santo, nós já aprendemos aqui, né, de maneira irresistível, aplica no nosso coração para nós podermos crer no sacrifício de Jesus. Também da fé dom, que é fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá o dom da fé, né? Mas também a fé doutrina, o conjunto de doutrinas que nós precisamos conhecer, nós precisamos confessar e nós precisamos obedecer, né? Então, quando o apóstolo Paulo diz lá que, indo ver-vos ou estando ausente, esteja informado de que vocês estão firmes, lutando juntos pela fé evangélica, ele está falando desse conjunto de doutrinas aos filipenses. E aqui Judas, da mesma maneira, está falando desse conjunto de doutrinas. Então, nós estamos estudando a respeito dessa fé que foi, de uma vez por todas, nos entregue. Então, o cânon, ou seja, o evangelho, está fechado, já está concluído, e, portanto, está aí. E nós precisamos conhecer, professar e obedecer, ok? Então, Deus não está trazendo novas revelações hoje, não. Já cessaram as revelações. Elas estão aí na palavra, que é a revelação especial de Deus, ok? E nós precisamos, então, conhecer, obedecer e declarar, ou professar. Na última lição, no domingo passado, nós estudamos, então, sobre a graça irresistível, ou seja, o quarto ponto daquilo que nós chamamos de os 5 pontos do calvinismo. Então, na semana passada, nós estudamos a respeito da graça irresistível, que também pode ser chamada de graça eficaz, ou de chamada eficaz, ou até mesmo de vocação eficaz. Dependendo aí do autor que você vai ler, ele pode usar um destes nomes, mas todos estarão falando da mesma coisa, ou seja, da doutrina reformada a respeito da ação, da influência do Espírito Santo de Deus, de maneira irresistível, superando toda e qualquer resistência na vida do eleito, para confirmar aquilo que Deus fez na eternidade e aquilo que Jesus fez na plenitude dos tempos. Então, Deus na eternidade elegeu, na plenitude dos tempos Jesus morreu e ressuscitou, e agora o Espírito Santo aplica aquilo no nosso coração. E ele faz isso de maneira irresistível. E isso se chama, então, graça irresistível. É o que o apóstolo Paulo, então, escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 29 a 30. Ele diz lá: aqueles a quem Deus de antemão, ou seja, lá na eternidade, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, Jesus, nesse sentido, tem muitos irmãos. Nós somos irmãos de Jesus por adoção. Por adoção. Todos vocês, ou pelo menos a maioria, sabem que eu tenho 2 filhos adotivos. E uma das coisas que eu sempre disse para eles desde pequeno, para que não tivesse nenhum problema psicológico, não tivesse nenhum trauma, nada, eu dizia para eles: vocês são privilegiados, assim como eu também sou um privilegiado, porque nós somos filhos adotivos. E eles ficavam olhando para mim e disseram: eu sou filho adotivo. Ah, sou adotivo? Sou adotivo. Eu fui adotado por Deus em Cristo Jesus. Né? Então, eu sou irmão de Jesus, herdeiro das heranças celestiais. Então, Paulo diz: aquele que predestinou, né, para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus fosse o primogênito de muitos irmãos, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, regenerou, e aos que justificou,
a esses também glorificou. Todos os 4 verbos no tempo passado concluído. Então, Deus já vê a obra completa. Então, nós, né, somos cartesianos, passado, presente e futuro. Deus vê tudo numa visão só. Então, ele já vê a obra completa. Ele já me vê, ele vê você já glorificado. Ok? Então, por isso é que essa graça, ela é irresistível. Quando o Espírito Santo chama aquele que Deus predestinou, não tem como esse rejeitar. Isso nós estudamos semana passada. A graça irresistível, então, é a maneira como Deus chama ao arrependimento por meio do Espírito Santo, através da palavra. Então, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, usa a própria palavra que ele inspirou. Então, por meio do Espírito Santo, através da palavra, ele nos chama. Todo chamado tem que ser através da palavra, da Bíblia. A Bíblia diz claramente que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai se converter se não ouvir a palavra de Deus. Isso está escrito claramente no nosso texto de missões, lá em Romanos, diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não, como crerão se não pregarem para eles? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo usa a própria palavra dele, né, para chamar então os eleitos. O que ele faz? O que o Espírito Santo faz concomitantemente? Ele muda a inclinação má do coração do eleito. E pela ação do Espírito Santo, inclinando a aceitar voluntariamente o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus. Então o que ele faz? O pregador está pregando aqui, o Espírito Santo vai usar essa palavra, isso que a Bíblia ensina, e vai mudar o coração dele lá. O coração dele está inclinado para o mal. O coração do homem natural está inclinado para o mal, é contra Deus, está empedernido. A Bíblia diz lá em Efésios que é coração de pedra, né? O profeta Jeremias também diz isso, é coração de pedra, ele diz claramente. Os irmãos já podiam ter acostumado com isso aí na hora do vento, baixar esse negócio aí. Ok. Coração de pedra, então o Espírito Santo vai lá quebrar esse coração. Enquanto o pregador está pregando aqui, ele vai usar essa palavra e aplicar no coração. Ele vai fazer isso de maneira irresistível. É o que diz a Bíblia. Por exemplo, dentre os muitos textos que nós estudamos semana passada, 3 que eu coloquei aqui. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Texto de semana passada à noite, Atos 11, 21. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os que não haviam sido destinados para a vida eterna, o que fizeram? Não creram. Não creram. Depois, Atos 16, 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem abriu o coração de Lídia foi Paulo? Não. Quem abriu o coração de Lídia foi o próprio Espírito Santo, o Senhor. E aí ela entendeu o que Paulo estava falando. E o que Paulo estava falando era a palavra do Senhor. Pois bem, e isso nós chamamos então de graça irresistível. Aos que predestinou, a esses também chamou. Se o Espírito Santo, através da palavra, não atuar eficazmente, nada poderá fazer. De fato, o agente missionário comissionado pela igreja. Então eu posso aqui pular, fazer cambalhota, contar piada, vocês vão rir, né? O que hoje tem bastante stand-up evangélico, vocês vão rir, vão achar bonito, semana que vem vai estar lotado aqui, etc. Mas espiritualmente não faz a mínima diferença para Deus. Não vai acontecer nada. Se o Espírito Santo de Deus não agir, nada feito. O agente não pode fazer nada sem o Espírito Santo. O próprio Jesus disse isso para os apóstolos: sem mim nada podeis
fazer. Jesus já tinha avisado para eles antes, né? Vocês vão precisar de mim em tudo. Então, sem mim, por sua vontade, né? Nós vimos aqui na pregação de Atos dos Apóstolos que aquele Simão, lá da região da Samaria, queria poderes espirituais. Mas o apóstolo Pedro deu uma lição nele e disse: olha, não é assim que as coisas funcionam. Se o Espírito Santo não agir, não adianta. Você, por si mesmo, não pode fazer nada. Isso é que nós chamamos, então, de graça irresistível. Confiadamente, então, nós aprendemos a afirmar o seguinte: Deus elegeu antes da fundação do mundo, isso é inquestionável na Bíblia Sagrada, e Ele mesmo, eficazmente, chama o eleito para servi-lo na plenitude do tempo, usando os meios por Ele mesmo determinados. E isso nós chamamos, então, de chamada eficaz, ou graça irresistível. Então, observe bem que no processo da salvação, o processo completo da salvação, tudo, na realidade, é obra de Deus. Até os meios e os instrumentos que Ele mesmo escolhe para a salvação do eleito, para o chamado do eleito. Então, hoje pode usar o pregador fisicamente, por exemplo. Eu estou aqui falando, Deus pode me usar para chamar um eleito ali. Mas pode acontecer pela internet. Hoje, por exemplo, pessoa assistindo lá um programa na internet, uma pregação, um culto, alguma coisa. Hoje, agora mesmo, nossa escola dominical está para o mundo, né? Tem pessoas fora do Brasil assistindo esse momento agora. Então, Deus pode usar isso. Deus pode usar um hino, enfim, tantas outras coisas Ele pode. Mas todos esses meios também são escolhidos por Ele. Tudo é obra de Deus. Isso é uma questão que a Bíblia deixa clara. A pregação do Evangelho apresenta a vocação exterior de Deus. Então, toda atividade da igreja, né, os meios usados pela igreja, comissionados pela igreja, são meios exteriores. Por isso é que aprendemos semana passada que teologicamente nós chamamos isso de chamado geral, chamado exterior do Evangelho. Então, o pregador ou a igreja, através dos seus meios, ela lança a rede, ela lança a tarrafa. Esse é o chamado geral. Então, muitos são chamados, poucos escolhidos, a Bíblia diz. Então, esse é o chamado geral. Esta vocação é ouvida audivelmente tanto pelos eleitos quanto pelos não eleitos. Então, quando o pregador, por exemplo, está pregando, ele está ali naquele momento exercendo o chamado externo, chamado geral, e nesse caso ele está chamando todo mundo, e todo mundo está ouvindo. Crentes e descrentes, eleitos e não eleitos, estão ouvindo, todos estão ouvindo, né? Os quais podem resistir ou recusá-la. Então, o que o ser humano pode resistir? O chamado externo. Então, aí as pessoas confundem, né? E dizem: como é que essa graça é irresistível? Se tem muita gente que ouve e não aceita. O que ele não está aceitando ali não é o chamado irresistível do Espírito Santo. O que ele não está aceitando ali é o chamado daquele pregador, daquele pastor, daquela pessoa que está ali. Ele está resistindo ali o chamado externo. E o chamado externo, ele pode ser resistido e tem sido resistido muitas vezes por muitas pessoas, inclusive por eleitos, por crentes. Pessoas já professas, por exemplo. De repente eu estou aqui, né, pregando, e você já é eleito, professa e tudo, e está rejeitando aquilo que eu estou pregando. Não está aceitando a exortação do Espírito Santo, a admoestação que está sendo feita. Mas ela está sendo feita de maneira geral, externa. Agora, quando o Espírito age, joga literalmente o sujeito no pó. Aconteceu com o apóstolo Paulo. Okay? Então veja bem, ninguém, entretanto, poderá responder o chamado externo com fé, a menos que esta vocação seja acompanhada pela vocação eficaz do Espírito Santo no interior. Ou seja, a menos que
o chamado externo venha acompanhado do chamado interno, nada vai acontecer que tenha valor espiritual. Então, quando os dois chamados, né, acontecem na vida de uma pessoa, ali então acontece uma transformação, ali acontece uma ação verdadeiramente espiritual. Okay? Mas eu preguei aqui, e o Espírito Santo não operou no seu coração. Eu simplesmente preguei. Você pode ter achado bonito, uma frase de efeito que eu falei, ou isso, aquilo, outro, pode até marcar, você pode até lembrar dessa frase semana que vem, etc, etc. Mas ficou por isso mesmo, nada mais além disso. Terceiro, a vocação eficaz, ou seja, a vocação no interior, a vocação do Espírito Santo, é o que nós chamamos de graça irresistível. Essa não tem jeito do homem resistir. Não tem, né? Essa é a obra do Espírito Santo. Essa, essencialmente, nos convoca a uma vida de qualidade distinta, a uma vida diferente. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3. Ok? Hoje, então, nós vamos estudar a perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Então, hoje, o tema de hoje, e provavelmente do próximo domingo, porque esse tema aí é mais esticado, né? Esse tema é um tema muito caro para nós presbiterianos, mas muito mesmo. Então, ele tem aí muito material para se estudar a respeito disso. Então, hoje nós vamos estudar a perseverança dos santos, o quinto dos chamados 5 pontos do calvinismo, né? O último deles, e trata de uma doutrina, como eu acabei de dizer, muito importante para os reformados, para os presbiterianos. Certamente, uma das doutrinas que mais transmite segurança e mais produz força, alento em meio às incertezas e adversidades do mundo. Você pode até não ter percebido, mas a doutrina que eu mais preguei, do mês de março do ano passado até hoje, março do ano passado começou a pandemia, até hoje, a doutrina que eu mais preguei foi sobre a perseverança dos santos. Você pode até não ter notado isso. Mas, de fato, para nós, ela é muito importante exatamente por isso, porque ela traz esse consolo, essa segurança da salvação, mesmo em meio às incertezas. Nós não sabemos nada a respeito do amanhã, e quando vem a pandemia fica pior ainda, né? Pior ainda, e de repente uma pessoa jovem contraiu o vírus, né, foi contaminada por esse vírus, um velho, isso, aquilo, outro. No início a gente achava que só velho morria, depois jovem também, e uma série de coisas que começamos a ficar confusos e tudo. O que nos deu norte, segurança, força, existência, perseverança dos santos, aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, esses estão seguros, independente de pandemia, independente do que acontecer, independente de escassez, de política, dos homens ou de qualquer outra coisa, né? Somos do Senhor Jesus. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Então, são textos poderosos que mostram a respeito da perseverança dos santos. Na verdade, esse quinto ponto dos chamados 5 pontos do calvinismo é a conclusão natural dessas doutrinas, né? Se não, vejamos, não tem como você não chegar nessa conclusão. Se você for estudando as doutrinas bíblicas, as chamadas doutrinas da graça, você vai chegar lá na graça da perseverança dos santos. Por exemplo, se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, então veja bem, então nós já chegamos nesse acordo, à luz da palavra de Deus. De fato, por causa do pecado de Adão, representante federal da raça humana, não ficou nada intacto em nós. Estamos totalmente contaminados, né? Mortos em delitos e pecados, destituídos da graça de Deus. Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Não é isso que a Bíblia diz? Ok. Se essa era a sua realidade. Segundo, né, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente na sua própria vontade, ou seja, eu estava totalmente perdido e Deus me escolheu independente
independentemente de mim, de qualquer coisa que existisse em mim. Lembra lá do exemplo de Romanos 9, de Jacó e Esaú? Né? Tem gente até assistindo a novela de Jacó e Esaú aí. Pois bem, a Bíblia diz que os dois não tinham nascido ainda, ou seja, não tinham vindo à luz, mas Deus já tinha escolhido Jacó e preterido Esaú. O próprio texto diz que não fez isso por méritos deles, não. Ou deméritos deles também não. Mas única e exclusivamente por causa do beneplácito da sua vontade, diz a Bíblia. Só por causa da sua vontade. Então, se o homem, por causa do pecado, totalmente depravado, se a eleição é exclusivamente obra de Deus, por causa da vontade dele, ninguém deu conselho para ele, ninguém disse, faça isso ou faça aquilo outro. O Senhor pode me escolher, ó Deus, porque eu fiz isso, eu fiz absolutamente nada. Terceiro, se a morte de Cristo se deu em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, nós já aprendemos aqui, o próprio Jesus disse, né, que morreu por aqueles que o Pai deu a ele, e veio para eles, especificamente para eles. Nós aprendemos aqui que Jesus não morreu por todo mundo, morreu para os seus exclusivamente. E aprendemos a diferença de quando a Bíblia usa a expressão mundo, quando a Bíblia usa a expressão todos. Né? Todos, ou o mundo todo, indistintamente, não sem exceção. Então, o sacrifício de Jesus foi eficaz para a salvação daqueles que o Pai, pelo beneplácito da sua vontade, escolheu na eternidade. Aqueles que, por conseguinte, eram absolutamente desprovidos, absolutamente corruptos na sua natureza. Então, veja bem, e se Deus chama os eleitos de forma irresistível, que seria o quarto ponto, ou seja, o Espírito Santo agora pega tudo aquilo que Jesus fez na cruz, e ele conhece a mente do Pai, ele, o Espírito Santo, sabe quem o Pai escolheu, e vai e aplica tudo aquilo em benefício daquele que o Pai escolheu, pelo qual Jesus morreu, e faz isso de maneira irresistível, que aquele não pode nem dizer, não, eu não quero. A conclusão lógica de tudo isso é que, efetivamente, todo esse trabalho não se perderia na praia. Não pode se perder na praia. A conclusão lógica é que todo esse trabalho tem que chegar no efeito final, no propósito final. Qual é o propósito final? Né? Os eleitos adorando o Senhor para sempre. Então, na salvação eterna. Se tudo isso que nós fizemos, nós falamos, né? Ok, aconteceu e aconteceu de maneira correta, e no final agora o sujeito se perde a salvação, tudo isso perdeu sentido. Trabalhão desse para morrer na praia? Então é óbvio, a conclusão lógica é que pelo qual tudo isso foi feito, né, esse, com certeza, terá a salvação eterna. E é isso que nós vamos chamar então de perseverança dos santos. Ou seja, conclui-se que Deus assegurará a salvação final destes eleitos. Ou seja, eles perseverarão até o fim. Não tem como, né? Se alguém se perder pelo caminho, o trabalho de Jesus não foi eficaz, foi ineficaz. E Jesus ficará desmoralizado diante do Pai naquele dia, porque a Bíblia diz que naquele dia ele entregará os eleitos ao Pai. E ele dirá, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu. E se alguém se perder, o Pai vai dizer para ele, mas fulano de tal se perdeu, não está aí. Perceberam? Então, a perseverança dos santos tem que ser uma conclusão lógica. Olha o que diz esse teólogo, Luiz Berkhoff, aliás, um dos mais importantes, morreu na metade do século passado, mas quase todos os nossos seminários, principalmente os pastores da minha geração, tiveram praticamente de decorar
esse livro. Era o nosso livro texto que a gente estudava. E Berkhoff dizia o seguinte a respeito da perseverança dos santos, que ela se refere à contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina iniciada no coração tem prosseguimento e se completa. Olha um detalhe interessante aqui, tá? Uma das principais diferenças da antiga aliança para a nova e eterna aliança que nós celebramos hoje com a Santa Ceia. Não é isso? Na Santa Ceia, o que nós estamos celebrando? A nova e eterna aliança. Olha a diferença da nova e eterna aliança em relação à velha. Na velha aliança, o Espírito Santo te usava e saía. Agora não. Agora ele vem habitar permanentemente. No momento da regeneração, no momento que o eleito se converteu, no momento da regeneração dele, o Espírito Santo veio habitar nele, morar nele, tabernacular com ele, diz a Bíblia. Né? Se tornou então o selo e o penhor na vida dele. Não sai mais. E qual é o objetivo disso? O objetivo agora é completar aquela obra iniciada. Esse cara não vai desviar, não pode. Ele não pode se perder. Porque aquela obra que começou tem que terminar. Daqui a pouco eu vou citar o texto de Filipenses, que diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, o que diz? 1,6, há de completá-la até o dia final. Então, na nossa salvação, sempre esteve, sempre estará a Trindade envolvida, certo? A Trindade, Deus elegendo, o Filho redimindo e o Espírito Santo aplicando e dirigindo, conduzindo. Não vai deixar se perder, ok? Então vamos ver. Em outras palavras, a perseverança dos santos para os reformados é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem eles objeto do eterno decreto da eleição e por serem eles objeto da expiação realizada por Cristo. Então, como o decreto, pensem comigo, o decreto de Deus é imutável, nenhum decreto de Deus, aliás, Deus tem um decreto só, mas para efeito de estudo nós falamos no plural, os decretos, né? São imutáveis, logo o decreto da eleição não pode mudar. Se Deus decretou a sua salvação, está decretado. Ele não vai arrepender no meio do caminho e dizer: agora eu desisti, não vou salvar mais a Maria, não. Aí que Deus é esse? Aí não podemos confiar nele. É isso? Se o decreto da eleição é imutável. Segundo, e a obra de Cristo foi absoluta, perfeita, a obra de Cristo foi eficaz, eficaz. Agora olha aqui para mim. Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição de Jesus, vocês sabem que tem dois sentidos. No mínimo. No mínimo. O primeiro deles, a Bíblia diz, para ser a primícia dos que dormem, ou seja, a certeza da nossa ressurreição. Não é isso? Não é isso? Agora, nessa época da pandemia, usei muito isso. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Então, nós falávamos da ressurreição de Jesus para lembrar as pessoas que estão com o coração enlutados que nós vamos ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou. Não é isso? Mas a ressurreição de Jesus vai além. A ressurreição de Jesus é a aprovação de que Deus aceitou o sacrifício dele. De que o Pai aceitou o sacrifício dele. Se o Pai não tivesse aceitado o sacrifício de Jesus, Jesus não teria ressuscitado. Então lembre-se disso. Quando Deus, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou pelo poder de Deus, Deus pelo seu poder o ressuscitou. Aliás, a Bíblia diz que isso é fé. Fé é você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus pelo seu poder o ressuscitou. É isso ou não é? E Deus ressuscitou por causa de quê? Por que Deus ressuscitou Jesus? Deus Pai? Porque Ele aceitou o sacrifício de Jesus. Ele aceitou. O sacrifício de Jesus foi perfeito, me agradou. É como se o Pai tivesse dito: estou satisfeito, a conta está paga, vou rasgar a nota, vou rasgar a promissória. Pode ressuscitar. Ressuscitou Jesus.
Então veja bem, se o decreto de Deus é imutável, não muda. Se o que Jesus fez foi aceito pelo Pai, isso em meu favor, eu vou me perder? Não tem lógica, né? Não tem lógica, não tem condições de pensar diferente. Então, afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem objeto do decreto da eleição, por serem eles objeto da expiação realizada por Cristo. Visto que o mesmo poder de Deus que os salvou, os preservará e os santificará até o final. Ok? Então, as bases bíblicas para a perseverança dos santos. Eu já citei vários dos textos aqui, mas agora vamos bem didaticamente, né? Vejamos alguns textos bíblicos que mostram com clareza que é Deus quem garante a salvação daqueles que elegeu. Então, a sua salvação não é garantida por você. Não, é Deus que garante a salvação daqueles que ele elegeu. Ou seja, ele começou a obra, ele vai cumprir. Ele não vai deixar a obra pela metade. Aliás, Jesus contou uma parábola lá em Lucas, dizendo que quem começa uma torre e deixa ela pela metade passa vergonha. E em lugar nenhum na Bíblia Deus pode ser envergonhado. Então é óbvio que ele não começou uma torre e vai deixá-la pela metade. Ele não começou uma obra e vai deixá-la pela metade. Absolutamente não, né? Consequentemente, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, quem nasceu de novo, quem foi regenerado, esses realmente são salvos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Deus prometeu que os novos israelitas, né? Então, se você já nasceu de novo, você crê que foi regenerado, você é um novo israelita. É isso que a Bíblia diz. Nós fazemos parte do novo Israel de Deus. Não é isso? Essa nova aliança que nós celebramos hoje é que agora nós fazemos parte do novo Israel de Deus. O Israel espiritual, que é formado de japonês, de asiático, de todos asiáticos, de brasileiros, de africanos, enfim, por aí afora. Nós somos agora o novo Israel de Deus. Então, Deus prometeu que os novos, né, os novos israelitas, isto é, os servos de Jesus Cristo, nunca se apartarão dele. Interessante, essa promessa vem lá do Velho Testamento. Lá do Velho Testamento, né, nós temos promessas referindo-se a nós. O profeta do Velho Testamento, quando vocês estiverem lendo o Velho Testamento, tem que ter isso em mente. Quando estiver lendo um profeta, tem que ter isso em mente. Talvez cometem alguns desvios de interpretação por não ter isso em mente. O profeta, a visão dele era no mínimo tríplice, né? Uma visão para o presente, uma visão para um futuro próximo e um futuro distante. É como se ele estivesse numa montanha, lá de cima numa montanha, então ele está vendo ali, ele está vendo o pico daquela outra montanha, está vendo o pico daquela outra montanha, mas ele não está vendo para lá. Então, olha o que Jeremias diz. Jeremias usado por Deus. Diz lá, 32, verso 38, 40. Diz lá, eles serão o meu povo. Esse eles aí é o novo Israel de Deus. Não é uma promessa para o Israel étnico, geográfico lá, né? Os judeus da Judéia. Não. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Essa promessa é para o novo Israel. E é para nós, portanto. Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Lá em Gálatas e também em Romanos, Paulo estava trabalhando essa promessa. E alguém questionou, em Romanos foi questionado claramente. E ele vai dizer assim, olha, nem todos de Israel são israelitas. Em outras palavras, nem todos de Israel estarão no novo Israel. Porque nem todos os filhos de Abraão são filhos da promessa. Mas o compromisso de Deus não são com todos os filhos de Abraão. O compromisso de Deus são com todos os filhos da promessa.
E aí olha o que Gálatas diz e a gente faz uma pequena correção apenas de um vício de linguagem. Diz assim, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É óbvio que ninguém vai para o inferno se falar dessa maneira, mas na realidade Abraão não é pai da fé. Abraão é pai dos que têm fé. A Bíblia diz, né, os da fé são filhos de Abraão. Né? Pai da fé é Jesus. Lá em Hebreus diz claramente, lá que ele é o autor e consumador da fé. Hebreus 12. Mas às vezes a gente diz assim por vício de linguagem, né? Abraão, o pai da fé. Não. Ele é o pai dos que têm fé. Então, os da promessa, os filhos da promessa, que creram na promessa. Então, esses são o novo Israel. Jesus apresentou então a salvação como bênção presente e eterna. Olha o que diz João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a promessa aqui é clara, presente e futura ao mesmo tempo. Tem a vida eterna, não terá. Isso Jesus sempre foi muito claro. 6:47, 51. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 10:27, 29. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Oh, gente, é Jesus quem está dizendo. O regenerado, o crente regenerado, absolutamente não perde a salvação. Não, absolutamente não. Jesus quem está dizendo. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O apóstolo Paulo também mostra isso com clareza também, que a salvação triunfará na vida do crente, não o pecado. O que vai triunfar na nossa vida é a salvação e não o pecado. O pecado existe hoje, na minha vida e na vida de vocês, mas ele não pode reinar na minha vida e nem na sua vida. E por fim, quem vai triunfar é a salvação e não o pecado. E ele já não existirá mais, porque o Cordeiro do mundo o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, não reinará mais sobre vós, não terá domínio sobre vós. Esse é um dos textos, mas tem muitos na Bíblia, que diz claramente que o crente regenerado, então quando eu estou falando aqui, eu estou falando do crente verdadeiro, o crente regenerado, que nasceu de novo. Esse, em hipótese alguma, ele pode ser possesso por Satanás. Porque possessão significa domínio, está debaixo de um reino. E de maneira nenhuma podemos mais. Eu não estou dizendo que ele não pode ser perseguido, que ele não pode ser oprimido, atacado. Estou deixando claramente que ele não pode ser possuído por Satanás. Então, Paulo deixou claro, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 8, 33 a 39, lá na frente nós vamos usar bastante esse texto, né? No finalzinho ele chega a dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Né? E parece que os romanos estavam tendo dificuldade de entender, Paulo desenhou para eles. Desenhou, porque esse texto aí para mim, ele está desenhado. Ele colocou nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. E quando ele usou a palavra principados ali, é a mesma palavra grega para demônios. Né?
nem os demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, né? Ou seja, nem o presente, nem o futuro, nada, nem qualquer outra criatura. Aparecer um ET aí, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. É isso? Está claro. Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor. Para o seu próprio Senhor. Está em pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, quem nos preserva é Deus. E Ele é poderoso para nos manter de pé. Filipenses 6, que é o texto que eu citei lá no início hoje. Filipenses 1,6. Diz lá, olha a convicção do apóstolo Paulo, a convicção, a certeza dele. E essa carta aos Filipenses, embora é uma carta, a gente pode usar de conteúdo teológico dessa carta aí, na realidade, essa carta é uma carta de gratidão. É uma carta de gratidão. E ele diz assim, com toda convicção, eu estou plenamente certo. Plenamente. A palavra grega que aparece é pleronsatese, ou seja, eu estou transbordando de certeza. Estou transbordando de certeza. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, qual é a boa obra? A salvação, a regeneração. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, aquilo que começou em você vai chegar a cabo, vai se concluir. O propósito daquilo se cumprirá no tempo certo de Deus. Então, com toda a convicção, Paulo está falando isso. O escritor da carta aos Hebreus, talvez pode ter sido Paulo, né? Apresenta duas coisas. A imutabilidade dos propósitos de Deus e a absoluta eficácia da obra de Cristo como base para a certeza da salvação eterna do eleito. Então, lá em Hebreus capítulo 6, ele vai dizer isso, que por causa de duas coisas, Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Você pode confiar nessas duas coisas e isso vai se transformar para nós como uma âncora para a segurança da nossa alma. Isso que ele está dizendo. E as duas coisas claras aí são a promessa e a palavra. Ou seja, o propósito e a palavra. A imutabilidade daquilo que Deus propôs e a promessa daquela que ele fez. A promessa que ele fez. Então, e para que essas duas coisas ninguém tivesse dúvida, Deus jurou. E ele não pode mentir. Então, essas duas coisas não vão mudar. Elas não têm como mudar. Estão debaixo de juramento. E Deus não é homem para mentir. Então você pode confiar. Isso vai transformar na sua vida como uma âncora, na sua alma como uma âncora, segura e firme, e que penetra além do véu. E além disso tudo, olha como é que esse escritor aqui é fantástico. Nós ainda temos um outro benefício. A intercessão contínua de Jesus em nosso favor. O texto termina dizendo assim, né? Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, hoje, Jesus está à destra do Pai, no Santo dos Santos, e intercede por nós. João diz que ele é nosso advogado junto ao Pai. Ele intercede por nós. Então, na visão sacerdotal do Velho Testamento, que uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava para expiar o pecado do povo, hoje Jesus faz isso todo dia, o tempo todo, né? O tempo todo, ininterruptamente, na presença do Pai intercedendo por nós. Tem jeito de você perder a salvação? Ah, me dá meu boné, né? E não tem, né? Não tem. Absolutamente não. Né? Pois bem, Hebreus capítulo 10, verso 14 e 15, e depois o 23. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Você está sendo santificada. Nós estamos no processo de santificação. Só que a oferta que nos garantiu isso é eterna, definitiva, suficiente, eficaz. Então, literalmente, não somos
não somos ainda o que haveremos de ser. É verdade. Mas não somos o que éramos. E olha o que o texto vai dizer aí, ó, né? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. E, portanto, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, você não pode ter dúvidas. Fica com dúvida, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu vou para o céu? Será que vai dar? Para com isso. Confie na palavra. Guarde firme essa confissão. Essa confissão é literalmente a confissão da esperança. Está escrito aí. Né? Então guarde firme. E por fim, Hebreus 13, 20 e 21 diz lá: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Também o apóstolo Pedro tinha essa convicção também. Ele afirmava que a salvação eterna dos eleitos está garantida, porque eles são guardados pelo poder de Deus a despeito das adversidades. 1 Pedro 1, 3 e 5, 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Então, todas as lutas, dificuldades que nós temos aqui, como dizia um irmãozinho bem simples lá do nosso interior, os trupicões que a gente tem nessa vida, né? Tudo isso faz parte dessa caminhada nossa. Mas depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo aperfeiçoará, firmará, fortificará, fundamentará. João e Judas também tiveram a mesma convicção. Revelam profunda convicção sobre a salvação eterna dos eleitos. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Então, o argumento de João aqui é o que nós vamos fazer logo adiante na outra parte da aula. E alguém pode estar pensando, puxa, mas se não perde a salvação, como é que fulano de tal que estava aqui na igreja perdeu, ou fulano de tal que está no mundo hoje, vivendo como um ímpio, etc. e tal, e o cara era até presbítero, era até pastor, hoje arranjou outra esposa, outra mulher, está com a vida bagunçada, como é que fica isso? Esse cara vai para o céu? Isso é cenas dos próximos capítulos, né? Mas João já começa a responder. João, que era muito carinhoso, muito amoroso, mas essa palavra dele aqui é muito pesada, é muito dura, essa palavra dele. Alguém deve ter chegado para ele, e ele já estava bem velho nessa época, né? Era pastor lá em Éfeso, bem velho, no final da sua vida. Alguém chega para ele e diz, mas e pastor João? Esse sujeito que estava aqui, era isso e tal, e agora está lá, né? No mundo e tudo. Aí João respondeu para ele, olha, eles saíram do nosso meio. Entretanto, eles não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, não teriam saído. Não teria saído. Mas eles saíram. Para que ficasse manifesto que eles não eram do nosso. Então o vento está soprando. E o vento leva as palhas embora. Vai acontecer isso mesmo. Então, João, mais na frente nós vamos estudar com mais detalhe. Judas, o nosso Judas, que a gente está estudando aqui, no versículo 1 e no versículo 24, ele diz lá, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Além do Espírito Santo que habita em nós somos guardados por Jesus. Não é exagero poético nenhum eu dizer que nós somos a menina dos olhos de Jesus. Jesus tem todo interesse em nos guardar, porque a grande glória dele é no dia eterno, naquele dia maravilhoso,
ele poder dizer para o pai: nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu. Então ele tem que nos guardar. É por isso que Jesus é chamado por Pedro de o pastor das nossas almas. Ele diz: quando o supremo pastor se manifestar. Qual era o papel do pastor? Guardar as ovelhas. Então nós somos guardados de Jesus. Ora, aquele que é poderoso, aquele Jesus, que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Essa vai ser a terceira vez que eu faço diante de vocês a mesma imagem daquele grande dia, né? Quando Jesus com exultação. Então aquilo é a conclusão da vitória de Jesus, do sucesso de Jesus, da glória de Jesus. Nos apresentar imaculados, ou seja, sem mácula, ao Pai. Então isso é que vai acontecer. É isso que vai acontecer quando as trombetas soarem, né? E Jesus vai então apresentar para o Pai aqueles que o Pai escolheu e no acordo eterno, no conselho eterno, Jesus veio morrer por eles, veio resgatá-los, veio pagar as contas e agora vai entregá-los ao Pai. É o presente do Filho ao Pai. E ele vai fazer isso com exultação, ou seja, com alegria, porque foi eficaz. E aquilo que ele vai apresentar ao Pai estará sem mácula, diz o texto, né? Diante da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Então hoje nós vamos parar aqui no debate. Daqui para frente, coloquei só tudo que diz a Bíblia a respeito da doutrina da perseverança dos santos, né, que é o quinto ponto. E o debate, na realidade, era exatamente esse. Todas nossas aulas, esses domingos todos, vem travando esse debate aí, né? Um grupo que dizia que pode-se decair da graça, né? Chega no último ponto, pode olhar aí, último ponto. Então nós já estudamos todos os outros. Então existia um grupo lá que diz que o homem tem livre arbítrio, nós já provamos que não tem, né? Que a eleição é condicional, nós já provamos que não é. Nunca existiu em homem nenhum nenhuma condição para ele ser eleito ou não, né? Que a redenção ela é universal, dissemos que também não é, né? Ela é particular, ela é limitada. Aquele mesmo grupo dizia que se pode resistir o Espírito Santo. Olha que poder que esse homem arminiano tem, né? De resistir o Espírito Santo. Pode resistir o Espírito Santo, né? E por último, que pode decair da graça. Então nós vamos seguir em frente no próximo domingo estudando isso. Já vimos toda a base bíblica, a nossa tese, à luz da Bíblia Sagrada, que de fato, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, todo aquele, olha a afirmação que eu vou fazer, à luz da Bíblia Sagrada, todo aquele que foi regenerado em Cristo Jesus, chegará no céu. Todos. Nenhum vai se perder pelo caminho. Todo aquele, né? Na parábola das 100 ovelhas, as 100 ovelhas vão estar no aprisco. Nem que o pastor tenha que voltar para pegar uma que tenha ficado para trás. Mas elas vão estar no abrigo. Não tem como, não existe possibilidade de contar e dizer, não, deu só 99, vamos fechar a conta assim mesmo, encerrar aqui, tá bom. Né? De repente você tinha uma conta para receber e o sujeito estava te enrolando muito para pagar e por final ele te devia 100 por final, ele chegou com 90, tá bom, vamos encerrar aqui e mata a conta pelos 90 mesmo. É isso? Isso não vai acontecer naquele dia, não. Aquele dia não vai acontecer isso. É 100, serão 100. E ponto. Né? Ninguém vai ter decaído da graça. Não. Vamos aprender isso semana que vem, em nome de Jesus.